Muito bem, gente, então hoje vamos trabalhar a série Presença, né? Você veja ali que a série Presença tem ali um símbolo de um fogo, né? Porque quando nós vamos trabalhar a presença de Deus, ela tem vários símbolos. É o vento, tem o símbolo da água, tem o símbolo da Arca da Aliança, tem o símbolo do templo, da sinagoga, do tabernáculo e também do fogo. Então, como a nossa igreja, ela tem o foco total em avivamento, o fogo então simboliza a presença de Deus, que nos aquece, que nos cura, né, que nos incendeia. Então, vamos para o título, rapidamente, vamos para o título de hoje: a importância da presença de Deus para uma vida cristã de sucesso. Olha que interessante, a importância da presença de Deus para uma vida cristã de sucesso. Eu pergunto a você: você já esteve diante de alguma pessoa que você não conhecia, mas a presença dela te trazia paz, te trazia tranquilidade, te trazia felicidade? Quem já esteve diante de pessoas que tu não conhecia, que te fez bem? Levante sua mão. Quem já teve essa experiência? Poucas pessoas, né? Vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo já pode responder. Quem já esteve diante de pessoas que tu não conhecia, que tu achou que era o próprio diabo na tua frente? Foi perturbador? Eu nem pedi para levantar, porque já foi levantar. Mas quem que acha? Quem já? Aí, glória a Deus, né? Pois é. O pior é quando as pessoas acham que nós somos essas pessoas, né? Se tu fosse perguntar para alguém, se tu fosse perguntar, e essas pessoas, o que elas sentem quando estão diante da tua e da minha presença, né? Será que elas sentem paz? Será que elas sentem tranquilidade, né? Será que elas sentem perturbação? A presença é um troço impactante. A tua presença, a minha presença, ela é algo impactante. Você pode achar que você não devia ter nascido, ou que você não é um Zé Ninguém, e você não serve para nada, mas digo para você, a tua presença na terra ou vai abençoar, ou vai amaldiçoar, ou vai causar paz, ou vai causar perturbação. Ninguém passando por essa terra vai deixar de impactar com sua presença. Ou você que está nessa terra está impactando, está enchendo a paciência das pessoas, ou você está sendo bênção na vida das pessoas. Queria que você refletisse a tua presença na terra hoje. Como é que você avalia a tua presença na terra hoje? Ela está trazendo paz para as pessoas? Ela está trazendo tranquilidade? Está trazendo Deus para as pessoas? Ou não? Queria que você avaliasse isso. Nós vamos falar sobre a presença de Deus, mas primeiro, para você entender sobre presença de Deus, você tem que entender de presença sua. A tua presença está carregando o quê, né? Por exemplo, nós vamos para o texto ali, o título já falamos já, né? Vamos para o texto. Feliz o povo lá, que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Salmos 89, 15. A Bíblia vai falar que Deus, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Olha só, Deus, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. E para nós entender esse texto, nós temos que entender o que a Bíblia nos ensina sobre presença. Quando você quer entender uma palavra de modo bíblico, vá no Google e coloque assim: essa palavra presença do hebraico significa o quê? Hebraico é Antigo Testamento. Essa palavra do grego significa o quê? Novo Testamento. Latim também, muitas coisas do Novo. Então, para você saber a raiz. Então, quando você coloca presença, e você pesquisa presença, vai vir uma palavra que você já conhece muito bem, que se chama Shekinah. Quem já ouviu falar essa palavra? Quem já ouviu? Tenho certeza que já cantou essa música, como Shekinah. Quando nós falamos em presença de Deus, quando a Bíblia fala em nós termos a presença de Deus, ela está falando o seguinte: nós devemos buscar a Shekinah de Deus. A Shekinah simboliza uma presença que é a presença divina, que habita dentro de um ser humano, e que as pessoas ao seu redor notam que há alguém habitando nessa pessoa. Então, quando você entende, você pode ver que interessante, eu achei que na palavra, olha o vento entrando na casa. A gente já sabe que casa, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que casa é vida. Quando a Bíblia fala em casa, é o símbolo da nossa vida. Quando nós entregamos a vida para Jesus, e a Bíblia fala que o Espírito Santo entra em cada um de nós,
e a sua presença invade cada um de nós. Acontece aquela imagem ali. Eis que agora tem uma presença dentro de você. É o próprio Espírito Santo. Aconteceu a Shekinah dentro de você. Então essa presença, queridos, ela tem um poder maravilhoso de tirar da sua casa, tirar da sua vida aquilo que não te pertence, aquilo que não deveria estar, aquilo que é teu, aquilo que é do diabo, aquilo que é de homens, aquilo que é da carne, aquilo que é do pecado. O Espírito Santo, ele tem o poder, ele tem a ordem do Deus Pai para que saia de você e de mim. Então, uma vez uma pessoa estava dentro de casa, aí Jesus bateu na porta assim, posso entrar? Daí a pessoa olhou assim, Jesus, está uma bagunça a minha casa. Não, por isso que eu estou aqui. Justamente por isso que eu estou aqui. Daí Jesus entra, o que a gente fala para Jesus? Não repare na bagunça. Cara, sinceramente, eu já nem falo assim, quando a minha casa é bagunçada. Viu, está bagunçado mesmo. Não repare, essa frase, Gilson, faz tu reparar. Vê se tu entra de boa numa casa, não repare na bagunça. Meu Deus, verdade, hein? Não vou reparar, não. Meu Deus, tu viu aqui, né? Gente, Jesus, ele vai reparar sim. Ele quer reparar na tua bagunça. Ele vai reparar sim. Não só irá reparar, como vai dizer, ei, aqui está sujo, aqui está horrível, aqui está quebrado, aqui está destruído, aqui falta pintar, aqui falta não sei o quê. Meu, o que é esse móvel aqui? Para que isso aqui? Ele vai começar a mexer, ele vai começar a tirar, ele vai começar a fazer, porém você tem que autorizar. O nosso Deus é maravilhoso, queridos, ele não faz nada sem a nossa autorização. Olha que louco isso. Apesar de ele ser o nosso Senhor, ele não é um ditador que escraviza e obriga. Apesar de ser o nosso Senhor, ele sempre quer manter um relacionamento conosco de ele fala e nós obedecemos. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele não obriga ninguém a tirar, mas ele vai falar, ei, eu estou aqui dentro dessa casa, eu gostaria que tu limpasse esse sofá, que tu limpasse esse tapete, que tu tirasse esse tapete. Sabe esse quadro aqui? Esse quadro não está legal, vamos tirar esse quadro. Vamos botar umas flores, vamos botar um perfume, vamos fazer alguma coisa nessa casa. Esse é o poder da presença de Deus. Ele quer habitar dentro de você, ao ponto de quando você estiver na frente de pessoas, as pessoas dizer, viu, tem algo estranho em ti. Um não cristão, quando ele se depara com uma pessoa cristã, ela fala o seguinte, nossa, tem uma energia positiva em ti. Já viu que eles falam isso? Eu sinto um negócio em você assim que eu não sei explicar, mas é uma energia, uma coisa boa, né? Você tem alguma coisa em ti aí que eu não sei explicar. Uma vez a Aline Barros estava cantando no programa da Xuxa. Ela cantava na unção, tenho certeza, ela devia estar uns 100 dias de jejum naquele programa. Na hora que eu ouvi ela cantar, já senti a presença. A Xuxa começou a chorar. A Aline Barros pegava a mão dela, levantava para cima, ressuscita-me, ressuscita a Xuxa, e ministrou na Xuxa, né? E a Xuxa pegou o microfone, eu não entendo o que é isso. Você tem uma coisa tão boa, essa energia. A Aline Barros, não é energia, Xuxa, é o Espírito Santo. O que tu está sentindo é a presença de Deus. Aí começou a ministrar nela, né? Ou seja, um não crente, quando se depara com uma presença de Deus na vida de alguém, ele sente. É muito espetacular isso. Por isso, eu queria que tu pensasse o seguinte: você ama a presença, você quer essa presença, você deseja essa presença, e eu pergunto, as pessoas sentem essa presença de Deus na tua vida? Por exemplo, vamos para o ponto 1, só são 2 pontos hoje, vamos lá. Faça da sua vida uma habitação da presença de Deus. Embora Deus esteja por toda parte, se você não orar, nunca conseguirá sentir a presença dele. Vale a pena nós pensar, queridos, e lembrar que quando Jesus Cristo fala o seguinte, ei, qualquer pecado tem perdão. Vocês podem blasfemar contra mim, tem perdão. Vocês podem blasfemar contra o Deus Pai, também tem perdão. Mas existe um só ato imperdoável, que é você blasfemar contra o Espírito Santo. O que vem a ser o Espírito Santo? A presença de Deus. A presença manifesta do Senhor. A presença de Deus é tão maravilhosa, queridos, nós temos que entender o seguinte. Eu recomendo você ler 2 livros do Menerim, A Unção e o Bom Dia Espírito Santo. Eu li ele de forma teológica, tudo ali está teologicamente correto.
Alguns outros livros, pode ser que depois ele não tenha sido teológico, mas ali está fantasticamente Napa perfeito. Ele vai dizer sobre o Espírito Santo, Napa, que o Espírito Santo é uma pessoa. As pessoas, os cristãos, eles têm perdido o conhecimento de saber que o Espírito Santo não é uma força, não é apenas aquele vento que vem, aquele arrepio que dá. Ele é uma pessoa que quando você deixa ele entrar, o Espírito Santo está ali com a presença de Deus. Ele é o próprio Deus, não ao teu lado, não na tua frente, não atrás de você. Ele é o próprio Deus dentro de você, né? Essa pessoa, ele tem pensamentos próprios. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. Esse Espírito Santo que está dentro de você, que representa o próprio Deus, é o próprio Deus dentro de ti. Ele tem sentimentos. Ele fica bravo, ele fica feliz, ele fica triste. A Bíblia fala na Epístola de Tiago que o Espírito Santo tem fortes ciúmes quando nós estamos namorando o mundo. O Espírito Santo fica com ciúme. Ele fica, o que é isso? O que é isso? Está olhando para o mundo. É assim? Nossa, eu achei que o Espírito Santo não tinha nada disso aí. Tem. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo fica com raiva. O Espírito Santo fica furioso. Eu estava orando a Deus sobre o STF. Já faz um tempo que eu estou orando por isso aí. Eu comecei orando pela Globo. Um dia eu postei no meu Facebook: gente, quem quiser me seguir, me siga. Estou orando a partir de agora pela falência da Rede Globo. E começaram, né? E os empregos que dão o pão de cada dia? Eu falei, vai para SBT então. Vai para Record. Por que eu orei isso, gente? Porque Deus, Claire, me disse: ore pela falência da Globo. Você vai ver acontecer isso aí logo, logo. Aí eu falando com Deus sobre o STF, Supremo Tribunal Federal, começou agora a querer perseguir igreja, começou agora a querer dizer se pode, se não pode, ter culto, sabe? Eu pergunto, quem é o STF para dizer para Deus se Deus pode ou não se manifestar? Quem é o STF? Para dizer para o corpo de Cristo se ele pode ou não pode se reunir. Aí eu falei, Senhor, até quando nós vamos ver esse tipo de atitude? E eles querem anular a igreja, Senhor. E Deus disse bem assim, Robson, filho, eles querem anular a igreja, né? E eu vou anular o STF. Então, assim que vocês começarem a saber de notícias envolvendo o STF, impeachment de ministros do STF, prisão de ministros do STF, e coisas talvez aí não tão interessantes, lembrem do que eu estou falando. Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Então eu estou falando para você. O Senhor, a Bíblia diz que certa vez um homem estava carregando a Arca da Aliança, ele era um dos responsáveis pela Arca da Aliança, mas era para ser carregada a Arca da Aliança só pelos cabos, Dani, não podia tocar na arca. Só que alguém trupicou, e aí a arca caiu, e o homem chamado Uzá tentou botar a mão na arca. Na hora ele morreu, por tentar segurar a arca com a mão. O rei Davi ficou muito indignado e falou com Deus: Deus, por que o Senhor matou esse homem? Quando na verdade ele só quis segurar a arca, ele só quis segurar. E aí Deus falou assim, viu, a minha presença, vocês têm que entender que ela tem que ser respeitada. Quando eu falei que o limite era até o cabo, era até o cabo. Passou disso, já era. Certa vez um rei da Bíblia começou a roubar o povo de Deus, maltratar o povo de Deus, até que teve um momento que ele chegou dentro do templo e começou a roubar os utensílios, profanar os objetos sagrados. E a Bíblia fala então que uma mão apareceu e começou a desenhar na parede. Aí aquele rei ficou apavorado que uma mão apareceu. E aí o profeta veio e disse: rei, essa mão sabe o que é? Está escrevendo o seguinte aqui, ó, que tu passou do limite, tu já era. Tu podia tocar em qualquer coisa, menos a presença de Deus. E foi o fim para ele, né? Ananias e Safira, Novo Testamento, falaram que ia dar uma oferta para Deus. Na hora que foram dar a oferta, metade trouxeram de volta. A Bíblia fala que Pedro chegou e disse: queridos, vocês não se levantaram contra mim, vocês se levantaram contra o Espírito Santo. A Bíblia fala que eles dois então morrem, né? Devido ao desrespeito à presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela é maravilhosa. A presença de Deus, ela tem que ser celebrada, ela tem que ser buscada, ela tem que ser adorada, ela tem que ser aproveitada, né? Ela tem que ser louvada.
Por isso, quando a Bíblia fala que Deus habita em meio aos louvores, sua presença habita em meio aos louvores, ela não está falando que Deus habita em meio à equipe de louvor. Claro que aqui também habita, mas é em meio aos teus louvores. É quando você está na tua casa, você acorda e você fala: bom dia, Espírito Santo, bom dia, Deus. Senhor, eu quero dizer que eu te amo. É quando você está lavando a louça e você está ali adorando ao Senhor. É quando tu está indo, né, Diogo, trabalhar lá no Cidas Miller. Senhor, eu te amo. E o Diogo está vendendo lá e a presença manifestando o Diogo. Isso é louvor. O que é louvor? É a minha vida em conexão com Deus o tempo todo. É eu estar no mercado, estar no estacionamento, estar na rua, de a pé, de carro. É eu viajar, é eu estar em conexão. Quando eu estou em conexão com Deus, eu estou habitando em louvores com o Senhor. Então eu não preciso, queridos, achar que a presença de Deus só se manifesta no louvor, numa equipe ou em momentos de cânticos. Não, a minha vida é uma equipe de louvor. A minha equipe, que é a minha vida, nós sim somos o próprio louvor de Deus. Olha que está do teu lado, diga assim: ó, você é a própria equipe de louvor. Diga. Então, quando você faz isso, quando você dedica a tua vida a essa presença, quando você está o tempo todo conectado com essa presença, independente de onde você está, o que você faz, se tu é pastor, se tu é vendedor, se você é pedreiro, se você é empresário, se você é jogador de futebol, cara, a presença de Deus, quando buscada, é uma promessa. Deus manifesta. Deus manifesta. Deus, Ele tem sentimentos, Deus, Ele tem desejos, Deus, Ele tem expectativas, Deus, Ele tem projetos, Deus, Ele tem ideologias, Deus, Ele tem crenças sobre Ele mesmo. E o que nós, então, quando temos essa presença dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, temos que fazer? É nos retirar dessa casa. É dar a chave: ó Senhor, a partir de agora tu mora aqui e eu me retiro, tu que manda nessa casa. Apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É você chegar num ponto tão maravilhoso que você não tem mais desejos próprios dentro de ti. Os desejos de Deus são teus desejos. A vontade de Deus é tua vontade. De novo, eu lembro quando começou a pandemia, eu pedi para Deus bem assim: Deus, o que o Senhor faria no meu lugar? Pedi bem assim, lá atrás. Aí Jesus falou comigo através do Espírito Santo: eu faria exatamente assim. Faço mesmo. E eu tenho agido até agora assim. O meu filho Benjamim, ele é o mais velho. Aí temos o Natanael, o mais novo. É interessante que o Benjamim, agora a gente fica observando. O Benjamim, ele sai correndo, o Natanael sai correndo. O Benjamim faz yeah, o Natanael vai do lado, yeah. O Benjamim sobe numa cadeira, ele sobe na cadeira. O Benjamim sobe na mesa, ele sobe na mesa. O Benjamim cai um tombo, André, e chora para nós. Quando vê o Natanael cai um tombo, desse tamanho, passando a petada de brincadeira. Aí agora o Benjamim baixou um jogo desse sistema solar que o Felipe nos indicou, que ele fica brincando com Marte, com Júpiter e tal. E aí quando ele consegue abrir o planeta e mostra o núcleo do planeta, ele fala: uau, Júpiter abriu. E o Natanael foi: uau! E eu, nossa, mas o que é isso? Aí eu lembrei Efésios capítulo 5, versículo 1, que fala o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede imitadores de Deus. Ou seja, Jesus para nós é o nosso irmão mais velho, Ele é nosso Pai, nosso Salvador, nosso Senhor. Jesus não quer que a gente só tenha a presença dEle dentro de nós. Ele quer que nós imitemos essa presença. Ele quer que nós venhamos reproduzir o que Ele quer que venhamos a reproduzir. Eu estou fazendo um estudo em Apocalipse, muitos irmãos têm acompanhado. Mais para frente vou fazer virar uma série isso na igreja. Mas a igreja mais espetacular das 7 igrejas de Apocalipse era da igreja de Filadélfia. Porque naquela cidade existia o rei Eumenes, que tinha um irmão chamado Átalo, e esse irmão defendia o Eumenes. O Eumenes ficava feliz, o Eumenes ficava triste, o Eumenes ia para a guerra, ele defendia aquele irmão mais velho, de tal maneira que a cidade foi consagrada com o nome Filadélfia, porque o rei Eumenes deu para Átalo o apelido de Filadélfio, ou seja, aquele que ama o irmão acima de tudo. E a cidade então teve o nome de Filadélfia. E a igreja que foi plantada ali, ela seguiu nessa unção de querer ser Cristo na terra. Eles queriam ser uma representação de Cristo na terra. O que Jesus sentia, eles sentiam. O que Jesus falava, eles falavam. O que Jesus cirava, eles ciravam. Eles eram como se fosse o próprio Cristo na terra. E por isso que a igreja de Filadélfia é a igreja que só recebe elogios da parte de Deus. Ela via no irmão, não só um irmão a quem se espelhar, mas um irmão a quem imitar.
Eu pergunto a você: as tuas ações representam as ações de Cristo? O que você pensa, Jesus pensaria. O que você sente, Jesus sentiria. O que você projeta, Jesus projetaria. O que você faz, Jesus faria. Aqui está o jogo. Ponto 2, vamos lá, nosso último ponto. Faça da presença de Deus o seu ambiente. Olha que interessante. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. João 8,12. Outra coisa interessante, então, para quem ama a presença de Deus, é saber que a presença de Deus se manifesta em determinados ambientes. Se nós analisar a palavra ambiente, significa aquilo que está ao nosso redor, que faz nós conviver com aquilo. Então, o que acontece? O que é um ambiente? Por exemplo, um peixe. O ambiente de um peixe é a água. Tire um peixe da água por muito tempo, ele vai morrer. O ambiente de um pássaro é o céu, é talvez até a terra, caminhando como eles caminham. Se ele sair disso e entrar dentro da água, muito tempo lá, ele morre. Se nós analisar uma planta, por exemplo, o ambiente dela é sol, é vento, é iluminação, é um bom vaso. Para ela crescer, esse é o ambiente que ela deve estar. E nós cristãos, então, o ambiente que nos faz crescer, que nos faz viver, é a presença de Deus. E também estar ao lado de pessoas que trazem a presença de Deus. Quando o apóstolo Paulo disse que luz e trevas não se misturam, ele está dizendo o seguinte: você não pode conviver, concordar, sorrir com pessoas que representam trevas nessa terra. Você não pode gostar de estar ao lado de pessoas que não são da luz. Estou dizendo que não devemos andar com não cristãos, não é isso. Estou dizendo que não devemos jantar com familiares não cristãos, não é isso. Estou dizendo que não devemos pregar o evangelho para não cristãos, não. Estou dizendo o seguinte: eu jamais posso gostar do ambiente que eles vivem. Se eu gosto de andar com não crente, se eu curto estar ao lado de pessoas contrárias à minha fé, se eu escuto músicas mundanas, filmes pornográficos, tudo aquilo que eles assistem, tudo aquilo que eles falam, e aquilo não me deixa revoltado, e aquilo me deixa até mais feliz, confortável, eu não falo nada para eles, eu até gosto de estar com eles, aí você acabou de sair da água da presença de Deus. É pouco tempo para você morrer. Muitas pessoas, em nome do politicamente correto, do amor, entre bem aspas, ao próximo, eles ficam andando com não crente, com desviado, anda na maior. Aí os filhos começam a dançar funk, eles acham bonito. Aí os irmãos começam a virar mundano, carnal, acham que não tem problema. Quando menos se espera, queridos, acontece o pior. Porque um peixe, e Jesus disse, William, sede pescadores de homens. De homens. Porque o Senhor Deus nos olha como um peixe que precisa estar em volta da presença dele, que é a água. Se nós sair, nós vamos morrer. Muitas pessoas, hoje inclusive, estavam atendendo para o WhatsApp as pessoas, e aí a pessoa disse assim, é de fora daqui, né? Pastor, eu tenho certeza que eu pequei porque eu deixei de buscar a Deus e buscar a igreja. A culpa então é de Deus e a culpa é da igreja. E eu disse, não. Você não pecou porque tu saiu da igreja e porque tu saiu da presença de Deus. Primeiro você saiu da igreja, saiu da presença de Deus e depois tu pecou. Observe uma coisa. Se você começar a dizer, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de conversar com o pastor, eu não quero mais saber de discipulador, eu vou seguir essas normas que estão sendo feitas do Covid aí, vamos se proteger. Vamos aí. Tem a norma aquela, né? A mundial aquela, né? Eu não quero mais saber, não me sinto mais bem. Eu vou buscar Deus por mim mesmo. Rapaz, falência espiritual em questão de pouco tempo. Não podemos estar em ambientes de trevas. Se o teu ambiente é trevas, você é um peixe fora da água. A Bíblia diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba.
Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O profeta Ezequiel disse que há uma água saindo do templo do Senhor para passar por toda a cidade de Jerusalém. Ou seja, nós temos que estar em volta à água. A palavra de Deus é água, a presença de Deus é água, a voz de Deus é água, e nós somos seus peixes. Você consegue entender que você não vai ficar vivo estando em outro ambiente? Adão e Eva pensaram que ficariam vivos ao entrar num outro ambiente. Estavam no ambiente de glória, jardim do Éden, Deus, presença. Tentaram entrar no ambiente do Satanás, morreram. Comeram do que não devia ter comido, olharam o que não deveria ter olhado, gostaram do que não deveria ter gostado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o ambiente que nós escolhemos para viver. Não estou dizendo, gente, que não vamos mais andar com não cristãos. É óbvio que não existe isso. Nós teremos que ir para Marte para andar com não crente. Está cheio de não crente. Eu estou dizendo no âmbito de você concordar e gostar das práticas das pessoas. Jesus andou com um pecador de tudo que é tipo. Mas pergunta se ele pecou em alguma vez. Pergunta se ele adulterou que nem a mulher adúltera. Pergunta se ele roubou que nem os cobradores de impostos. Não, ele não fez nada disso. Ele esteve com eles, comeu com eles, amou eles, falou a verdade para eles e não se sentiu como eles, e não foi como eles. Então aqui está, queridos, essa palavra você pensar. Vamos na nossa conclusão. Nossa conclusão, então, está escrito assim: se a presença de Deus for transbordante em mim e ao meu redor, então posso ter certeza que descobri de modo prático porque fui criado por Ele. Queridos, eu quero que tu saia dessa noite daqui, Robson, pensando o seguinte: eu amo a presença de Deus, eu gosto da presença de Deus, mas além disso, Gustavo, eu quero que as pessoas vejam essa presença de Deus em mim. Eu quero que as pessoas, quando me vê falar, sintam algo diferente. Eu quero que as pessoas, quando verem eu olhar para elas, sintam algo diferente. Eu quero que as pessoas percebam essa autoridade de Cristo, essa autoridade da presença que tem em mim. A Bíblia fala que nós devemos adorar a Deus com temor e tremor. O que é temor? Eu amo a presença de Deus. O que é tremor? Eu tenho medo de sair dessa presença. Então talvez você está aqui nessa noite e você está querendo sair dessa presença. Como eu gostaria que tu tivesse muito medo agora. Eu queria que você tivesse medo mesmo. Não faça isso. Sair da presença de Deus é que nem tocar na arca. Você vai desrespeitar esse limite. Sair da presença de Deus é pedir para morrer. A maioria dos problemas, e eu digo para vocês o seguinte: 100% dos problemas das pessoas, 100%, é porque elas saíram da presença de Deus. Porque quando sai da presença de Deus, sai da presença da igreja. Quando sai da presença da igreja, sai da presença daquela comunhão que te leva a você fazer a vontade de Deus. Quando sai da presença de Deus, você sai das orientações bíblicas. Quando sai da presença de Deus, você sai das orientações espirituais e entra nas carnais. Saiu da presença de Deus, todo o resto vai desandar na tua vida. Agora, por outro lado, se em tudo você inclui a presença de Deus, se em tudo você clama por essa presença de Deus, tudo na tua vida vai andar, tudo na tua vida vai fluir, tudo na tua vida vai dar fruto, querido. A presença de Deus é bendita, é maravilhosa, a presença de Deus é correta, a presença de Deus é abençoadora, a presença de Deus traz vida e vida em abundância. A presença de Deus traz paz, traz alegria, traz consolo, traz convicção, traz poder, traz autoridade, traz coragem. A presença de Deus traz cura. Não saia dessa presença de Deus. Não negocie essa presença por nada. Davi disse certa vez para Deus jamais retirar dele a alegria da salvação, ou seja, a alegria de ter a presença de Deus. Muitos negociam a presença de Deus por dinheiro, por pessoas, por trabalho, por pecados, e acabam por perder o que é mais importante na vida, que é a presença de Deus.
próprio Jesus disse: não tenham medo daquele que pode matar teu corpo, mas não pode matar tua alma. Muitas pessoas, por medo de viver para Deus, acabam abandonando essa presença para se sentirem protegidos, mas quando eles morrem, são lançados para o inferno, de nada adiantou. Agora muitos, por amar a presença de Deus acima de tudo e acima de todos, podem talvez até morrer por causa da fé, sofrer muito por causa da fé. Porém, mesmo mortos, um dia Jesus volta e eles vão ir reto para o céu. E aí que entra aquela palavra. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Como está a tua vida com a presença de Deus? Vamos ficar em pé?